Bom, primeiro, boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Hoje eu estou aqui para contar um pouquinho como que é essa vida nossa na TI depois do Hello World. Meu nome é Adriana. Eu atuo como analista de negócios de TI. Sou mestre em ciência da computação, já estou nessa área já tem 12 anos. Eu tenho um blog também, que é para incentivar a participação de mulheres na área de tecnologia. Quem quiser conferir, o site está ali embaixo. E o perfil do Twitter é @mulheresbr. E eu também sou contribuidora do projeto Debian, que é um projeto de software livre. O Debian é o Sistema Operacional Universal. Então, qualquer pessoa pode contribuir. E, atualmente, eu contribuo com a parte de tradução do inglês para o português. E também estou aprendendo um pouco sobre o empacotamento de software para o Debian. Vou falar um pouquinho mais disso para frente. Bom, basicamente, o que as pessoas pensam quando você fala assim, eu trabalho com TI? Por incrível que pareça, apesar da gente viver numa sociedade que todo mundo, de alguma forma, interage com a tecnologia todo dia, muita gente ainda não tem noção do que, quando você fala assim, você trabalha com o quê? Com TI. Então, aposto que muita gente que é formado, por exemplo, em ciência da computação, a pessoa fala assim, eu trabalho com TI, aí chega alguém da sua família e já falou assim, como que eu faço tal coisa em tal rede social? Aí você falou assim, não sei. Aí a pessoa fica, poxa vida, mas você é da ciência da computação e não sabe mexer em rede social? Então, as pessoas confundem muito assim, o que a gente faz. E, às vezes, é até um pouco difícil explicar o que você faz. Por exemplo, na minha área de análise de negócios, as pessoas não entendem muito bem. Falam, o que você faz? Porque, quando você fala em TI, logo, a ideia associada é que você é programador. Então, as pessoas, às vezes, não sabem que tem uma área de testes, uma área de infraestrutura. Basicamente, em uma visão ampla, você pode ser da área de suporte, que é o menino que vai arrumar o computador, desmontar ali. Para os leigos é isso. Ou então você é um programador. Então, a minha ideia com essa palestra é mostrar um pouquinho como que é essa nossa vida e as possibilidades e um pouco do que eu aprendi nesses anos trabalhando na área de TI. O que é o senso comum? O senso comum, quando você fala em TI, tem dois extremos. As pessoas pensam que assim, é uma pessoa super rica, afinal de contas, Bill Gates é muito rico. Logo, se você vai fazer ciência da computação, você vai ser muito rico. E aí, às vezes, você fala assim, qual que é a sua área? Eu sou da TI. Essa área é muito boa, né? É muito boa, porque o cara do Facebook lá ficou milionário. Então, você escolheu a profissão certa. Ou então, o contrário. As pessoas acham que você é um menino da informática ou uma menina da informática. Que muitas vezes nas empresas o pessoal fala assim, pede para o menino do TI resolver. Então, tem esses dois extremos. Ou as pessoas, no senso comum, acham que a pessoa vai ser muito rica, porque ela vai desenvolver alguma coisa ali, vai fazer um joguinho, vai fazer um aplicativo, e vai bombar na internet, e aí você vai ficar milionário, como poucas pessoas fizeram. Ou então você é simplesmente um menino da informática, que conserta os computadores ali na empresa. Até na empresa que eu trabalho é engraçado, que eu trabalho na área de desenvolvimento. Só que eu tenho muito contato com os usuários, que é basicamente que os programadores não gostam de... Muitos programadores não gostam de ter esse contato tão perto com os usuários, né? Aí tem gente que fala assim, mas aí você pede para o pessoal do desenvolvimento fazer tal coisa. Aí eu falo, não, mas eu sou do desenvolvimento também. Então, às vezes, eles acham que os caras do suporte, que fazem as configurações, são os caras do desenvolvimento. Assim, a pessoa que não fica consertando, fazendo manutenção de computador, não é desenvolvimento, né? Chega a ser até engraçado. E o que eu acho interessante, eu já vi várias palestras assim, de pessoas falando como que elas iniciaram na área de TI e tudo mais, e basicamente é uma visão assim. Eu sempre gostei de computadores. Então, é aquela pessoa que, eu nasci, tinha um computador em casa, fui fazendo ali por conta, e acabei entrando para a área de TI. Ou, outro item bem comum, tinha influência de alguém na família. O pai era programador, a mãe era programadora, tinha um irmão que já estava na área de TI, e aí eu acabei indo para a área de TI. O terceiro ponto, facilidade com matemática.
A pessoa fala assim, eu gostava muito de cálculo, e aí eu fui para a área de computação, porque tem muita conta. Ou então, tinha certeza de trabalhar em computação. Vocês veem aquelas palestras do pessoal, palestra motivacional, né? A pessoa fala assim, eu tinha certeza que eu ia fazer tal coisa. Aí você pensa assim, poxa vida, né? Quando eu fui fazer vestibular, eu não tinha certeza de nada. Então, assim, isso aqui é o que eu sempre vejo assim, nas palestras, o pessoal contando. Como eu iniciei minha startup e tudo mais. Já avisando, né, se alguém veio aqui achando que eu vou dar ideias mirabolantes, eu não tenho empresa, não tenho startup, não sou rica. Então, eu vim aqui para a gente mostrar como que é a nossa vida mesmo, né? Então, como que eu vejo que as pessoas contam quando elas falam sobre a própria experiência na área de TI, e essa é a minha cara quando eu cheguei no 3º ano e tinha que escolher uma profissão. Porque eu tinha 17 anos, não tinha ninguém na minha família que era da área de TI, eu estava com o manual do vestibular, porque eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, e quando eu fiz o vestibular só tinha a opção da federal para mim, porque eu não tinha como pagar uma particular. E aí eu peguei aquele manual, fui olhando, falei assim, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer área de saúde porque eu não tinha condições de lidar com sangue, ficava desesperada. Eu vou fazer... Aí fui eliminando, e escolhi publicidade. Porque todo mundo falava, você é muito comunicativa, vai fazer publicidade, legal. Eu falei assim, vou trabalhar com marketing digital. Vai ser muito bom, vou fazer publicidade. Aí fiz o vestibular, não passei. Aí beleza, fiz outro vestibular, não passei. Aí fiz o 3º, passei, para publicidade. Aí fiz publicidade e depois que eu fui para TI. Que eu fiz um curso tecnólogo e caí na área de TI, que fiz desenvolvimento de sistemas para a internet. Então, assim, para quem está começando, e se você não passar na primeira vez, não é o fim do mundo. Na verdade, para a gente é o fim do mundo, né? É o fim do mundo, porque eu lembro que no dia que saiu o resultado do vestibular, tinha a formatura dos meus amigos, e eu não fui, eu não tinha condições, assim. Parecia, morri, assim. Acabou tudo, não vou ser nada na vida. Só que aí, com o tempo, você vai aprendendo que você tem que persistir no que você quer, né? E como a minha única possibilidade era estudar numa universidade que fosse pública, eu fui correr atrás, fui fazer cursinho, e aí consegui entrar na universidade. Essa é uma opção que a maioria das pessoas ainda hoje escolhe, né? Que é a educação formal, né? Você fazer algum curso e ter um acompanhamento, seja dentro de uma universidade ou de alguma instituição de ensino. Então, assim, o primeiro ponto. Se você optar por uma educação formal, o que eu estou chamando aqui de educação formal? São os cursos técnicos, que existem aqueles cursos técnicos integrados com o ensino médio. Então, você faz o seu ensino médio e, simultaneamente, você pode fazer um curso técnico em informática, por exemplo. Então, você já termina o ensino médio e já termina com esse curso técnico. A graduação, que a gente fala de bacharelado ou licenciatura, basicamente, que as pessoas conhecem, né? Tem vários... Não vou falar todos os cursos, porque hoje em dia tem uma gama muito grande de cursos, mas ciência da computação, engenharia da computação, sistemas de informação, tem cursos de bacharelados. Tem os tecnólogos, que são cursos de 2 anos ou 3 anos, que aí é um curso mais voltado para você ser qualificado em determinada área para o mercado de trabalho. Então, por exemplo, quando você faz um tecnólogo em redes, o seu foco vai ser só redes e computadores. Se você faz uma graduação em ciência da computação, você vai ver uma gama muito maior de conteúdo de outras áreas, porque aí você vai se formar como um cientista da computação e, depois disso, você seleciona uma dessas áreas que você quer atuar. Então, por exemplo, você vai ver a parte de compiladores, você vai ver mais de uma linguagem de programação, você vai ver a parte de redes. O que, num curso tecnólogo, eles focam só em uma área. Desenvolvimento de sistemas para a internet, você vai ver só essa parte de programação para a internet. Redes, computadores, é a mesma coisa, só para redes e computadores. Então, são cursos que são focados para você já ingressar em uma área específica do mercado de trabalho, em um curto espaço de tempo. Tem cursos que vão de 1 ano e meio até 2, 3 anos. Quando você faz um tecnólogo, ele tem o valor de uma graduação. Então, você pode, se você quiser fazer um mestrado, você pode fazer.
que foi o que eu fiz, né? Eu fiz o tecnólogo de desenvolvimento de sistemas para a internet, e quando eu terminei, eu não tive nenhum problema para ingressar no mestrado, porque era uma graduação também. Tem muita gente que confunde tecnólogo com curso técnico, né? E tem algumas certificações em TI também. Se você não quer fazer uma graduação, você pode fazer uma certificação. Tem certificações em várias áreas. Tem na área de redes, por exemplo, tem aquelas certificações da Cisco. Você pode ter certificações na área de programação, tem na parte, por exemplo, de frameworks ágeis, você pode ser um Scrum Master, por exemplo, um PO. Então, aí você não precisa necessariamente fazer a graduação, depois fazer uma pós-graduação e as certificações. A área de TI, hoje em dia, permite que você escolha como que você deseja se qualificar. E o que pode te ajudar nesse processo, né? Trabalhar como monitor de disciplina, isso é bem comum em universidades públicas. Geralmente tem algum aluno ali que ele recebe alguma bolsa e você pode orientar outros alunos com dificuldades. Isso é muito legal, por quê? Porque quando você tem que ensinar alguém, você vai ter que estudar e explicar várias vezes para aquela pessoa. Então, isso vai te ajudar nesse processo de aprendizado. Cursos online, tem vários cursos online que são gratuitos. Então, é uma boa ideia. Você está com alguma dúvida, se o que você está vendo na faculdade ou no seu curso não está sendo suficiente, você pode procurar um apoio em cursos online. Procurar ajuda com colegas para fazer grupos de estudos, porque muita gente já entra em desespero, né? Assim, começa a faculdade já e não vou ser capaz de fazer isso aqui, não estou dando conta. Tenta montar um grupo de estudos para vocês tirarem gerar dúvidas, assim. Estágio e iniciação científica. Deixei até um pouco grifado ali, porque assim, tem que prestar atenção quando vocês forem fazer estágio. Por quê? Tem lugar que não tem empresas que não têm interesse de formar o profissional, né? Eles já querem uma pessoa mais como se fosse um profissional pronto, mas que vai pagar menos. Então, quando for escolher uma empresa, tente escolher as empresas que têm esse interesse em formar os profissionais para ficarem na empresa e não somente uma mão de obra barata. A iniciação científica também é legal, porque aí geralmente a carga horária é menor que o estágio, mas eu percebo que tem mais em universidades públicas, mas também é uma boa ideia. E aí você vai perceber que no início você vai odiar a programação, porque você muitas vezes não está entendendo, então você fala assim, eu odeio. Aí quando sai o seu primeiro Hello World, você fica assim, meu Deus, eu sei programar, eu posso fazer tudo. Então, você tem que tentar encontrar uma motivação para você continuar nessa área. Porque, como qualquer outra, tem dificuldades, né? E aí eu vou contar um pouco como que foi quando eu saí do tecnólogo para o mestrado. Eu fiz o tecnólogo, que foi bem específico na área de desenvolvimento de sistemas para a internet, e depois eu fui fazer o mestrado em ciência da computação. Quando eu fiz essa transição, foi bem complicada, porque eu não tinha formação da área de ciência da computação. Então, a minha dica, assim, se você já tem a intenção de fazer ir para a área acadêmica, assim, se você pode optar por fazer a ciência da computação ou a engenharia da computação, alguns cursos bacharelados, é legal fazer. Porque se você não fizer, quando você chegar no mestrado, você vai ter que correr atrás do que você não viu na sua graduação, que foi o que aconteceu comigo. Mas não é impossível. Não é impossível, você pode fazer, mas tem algumas áreas específicas que você não viu porque não era o foco do seu curso. Não porque o seu curso era ruim, porque não era o foco mesmo. Mas todo mundo, por exemplo, que faz a ciência da computação e vai para o mestrado em ciência da computação, já sai com a base. Em geral, se você escolher uma universidade de qualidade, né, não vai fazer nessas unisquinas da vida aí, que aí não garante a sua formação também. Mas você vai ter a base já para poder fazer um mestrado. Então, assim, fui do tecnólogo para o mestrado e depois eu voltei para o mercado de trabalho normal, não seguir a carreira acadêmica, né? E quais as vantagens? Tem muita gente que fala assim que não precisa fazer graduação, não quer estudar, mas quais as vantagens? Quando você está num curso, você pode errar, você vai ter alguém ali para te orientar, um professor ou algum tutor.
você vai ter que aprender um pouco sobre trabalho em equipe, porque muita gente fala assim, eu não vou fazer TI porque eu não gosto de pessoas. Odeio quando a pessoa fala isso, eu não gosto de pessoas. Não tem jeito, você está numa área que você está desenvolvendo um sistema que pessoas vão usar, que pessoas estão solicitando o desenvolvimento daquele sistema, então não tem como você não gostar de pessoas, você vai ter que lidar com as pessoas. E na nossa área, se você não for trabalhar sozinho, você vai trabalhar em equipe. Geralmente as empresas são em equipes, né? Não é só um programador que faz tudo, né? E é essa simulação da vida real que você consegue durante a sua graduação. Você vai ter que aprender a lidar com comportamento e situações diferentes e também inicia a sua rede de contatos. Que isso é muito importante porque, por exemplo, quando você sai de uma empresa ou quando você estiver procurando um emprego, em geral você consegue por indicação. Então, se você conseguir criar a sua rede de contatos desde o início, é bem importante porque isso vai te ajudar a encontrar novas oportunidades também. Então, você tem que gostar de pessoas. E não estude porque você precisa. Você encontre uma motivação para você estudar. Não estude porque o seu pai está pagando. Não estude porque você só quer um diploma. O diploma é igual para todo mundo. O que vai fazer diferente é o que você aprendeu durante aquele curso. Então, quando todo mundo se forma lá, se formaram 30 pessoas, a gente não vai nivelar todo mundo saiu igual. Cada um saiu diferente, porque pode ser que um aprendeu mais, o outro aprendeu menos. Teve gente que conseguiu otimizar o tempo e saiu já um profissional um pouco mais bem formado que o outro. Então, isso é muito importante. Estude, porque isso vai determinar como que você vai atuar profissionalmente, as oportunidades que você vai ter. Isso vale para tudo, não só para a área de computação, para qualquer outra área que você for investir, estude, né? E não se prenda a ferramentas. E não se prenda a linguagem de programação. Porque, assim, linguagem de programação é aquela onda, né? Todo mundo fala assim, hoje todo mundo tem que saber Angular, por exemplo. Hoje em dia, vai todo mundo lá louco, vou estudar Angular, vou aprender aqui. Aí depois passa, o ano seguinte já é outra linguagem de programação. Agora você tem que aprender Java, tem que aprender C#, tem que aprender .NET. Então, invistam nessa parte a lógica de programação é tão importante quanto a linguagem. Então, se você consegue ter uma boa base para a lógica de programação, você vai conseguir aprender várias linguagens, você vai ter mais facilidades. Por quê? O que acontece? A pessoa não vai chegar e falar assim, o usuário, ele não sabe dizer exatamente o que ele quer. E não é problema dele, porque é a gente que tem que orientar a pessoa. Então, é igual assim quando você vai, por exemplo, você vai mandar fazer uma roupa. Aí a pessoa começa, uma coisa assim, impressora não, gráfica. Você vai imprimir alguma coisa na gráfica. Aí vem a pessoa e fala assim, qual que é o tipo do papel? Qual que é a gramatura? Qual que é o formato? E aí você não tem noção nenhuma de como que você tem que pedir. É a mesma coisa quando o usuário vem pedir para você fazer um sistema. Por exemplo, teve um usuário que era um cara de uma empresa lá de revistaria. Eles vendiam distribuidora de revistas. Então, ele queria o sistema, ele sabia qual era o problema dele, só que ele não sabia como que ele sistemicamente deveria resolver. Então, você que tem que entender se colocar no lugar do usuário e retirar todos os requisitos que ele precisa que o sistema tenha. O usuário não vai falar assim, eu quero que clique aqui e vá para outra página. Então, essa parte de raciocínio lógico é muito importante. Tem muita gente que fala assim, eu não preciso estudar, não preciso fazer nenhum curso porque eu aprendo sozinho. São poucas pessoas que têm essa habilidade de conseguir ser autodidatas, né? Então, o fundamental é a parte de raciocínio lógico, na minha opinião. Não é tanto ferramentas. Por exemplo, ferramentas de modelagem de processos. Você tem N ferramentas. Todas as ferramentas têm, basicamente, se você trocar de uma para outra, você consegue utilizar. Porque as formas são muito parecidas, então você só vai dar uma olhada ali, pode ser que você tenha algumas dúvidas, mas
umas 2 horinhas ali, você já consegue fazer o mesmo trabalho em qualquer ferramenta, independente de qual empresa que fez aquela ferramenta. Então, não se prenda a ferramentas. Tem muitas empresas que têm isso, assim. Por exemplo, fornecem, vou fornecer esse software aqui para a faculdade. Aí a faculdade pega, faz todo o aprendizado do aluno em cima de determinada ferramenta, em cima de determinada IDE. E aí a pessoa fica, quando muda ali, não sabe o que fazer, não sabe mais usar. Então, no mercado de trabalho, você necessariamente não vai usar a ferramenta que você mais gosta. Pode ser que você vá para uma fábrica de software que você tenha que programar em várias linguagens, de acordo com a demanda do cliente, e tenha que trocar de ferramentas. E a opção aqui, se você optar por ser autodidata. O ano passado saiu uma notícia que aí todo mundo falou assim, não precisa mais estudar, não precisa mais fazer faculdade, porque agora a IBM, a Google, falaram que não precisa mais ter diploma para entrar lá. Mas não foi bem assim a história, né? Na verdade, eles estão focando mais no conhecimento que a pessoa tem do que em diplomas, e onde que ela estudou. Porque antigamente tinha muito isso, assim, se você estudou em determinada universidade, quando a empresa olhasse o seu diploma, falasse assim, você é dessa universidade? Então vamos contratar. Hoje em dia não tem mais isso, né? Mas o que acontece? Em geral, quando eles não exigem determinada formação, você tem que passar por processos que você tem que fazer vários testes. Então, você tem que provar que você sabe fazer mesmo, né? Não é só falar, eu sei fazer tal coisa aqui, e aí eles vão te contratar. Tem o caso do Pedro, que ele foi o funcionário mais novo da Oracle, ele foi contratado com 15 anos, e ele aprendeu a programar com 11 anos. Ele sofreu um acidente, teve um problema de saúde, e ficou meses em casa se recuperando. E aí, como ele não podia ter muita atividade física, ele resolveu aprender a programar. Aí ele ficou lá, ficou 6 meses e foi programando, e aí ele acabou sendo descoberto lá pela Oracle e foi contratado. Mas esses casos são casos muito raros, né? A maioria das pessoas não são como o Pedro, né? São pessoas que são fora da curva. A maioria das pessoas, elas acabam optando por uma educação formal e tem que fazer as certificações e tudo mais. Mas, assim, se você quer ser programador, por exemplo, você pode ter um portfólio, vamos dizer assim. Designer tem aquele portfólio que tem todos os layouts e tudo mais, todos os projetos. Se você trabalha, por exemplo, em um projeto de software livre, você usa uma ferramenta como Git, em projeto de software livre fica tudo disponível, né, o que você faz. Então, as empresas conseguem conferir o que você faz, as listas são públicas, então elas acompanham, conseguem ver como que você lida com as pessoas. Isso é legal, principalmente para as empresas de fora do Brasil. Elas acabam acompanhando isso e conta como um ponto positivo, porque já tem a comprovação de que você tem aquele conhecimento. Então, você não precisa ir lá fazer vários testes. Você já tem a comprovação que você fez, e isso já te ajuda ali para a pessoa poder te avaliar para ver se você vai seguir ou não naquele processo seletivo. E o que acontece hoje em dia é que a gente não tem mais esse estereótipo de nerd, né? Que falava que a pessoa da TI é uma pessoa que não consegue falar com os outros, que fica ali no computador o tempo todo, e é aquele cara estranho, né? Hoje em dia, esse estereótipo está acabando, assim. As pessoas de TI não são mais as pessoas esquisitas, né? Hoje em dia, os profissionais de TI, eles estão sendo muito requisitados porque tem falta mão de obra, falta gente qualificada. Muitas vezes tem uma pessoa que tem cumpriu o papel de dois, 3 ali na equipe, por falta de pessoas qualificadas. Às vezes tem vaga de emprego que o pessoal procura e não acha, assim. Fica 2, 3 meses procurando, tentando fazer recrutamento, e dependendo da qualificação, você não encontra. Então, por isso que eu falo, cuide da sua saúde. A vida não é igual antes, você fala assim, vou ficar aqui trabalhando, fazendo hora extra e comendo pizza.
Você não vai durar muito comendo pizza todo dia e trabalhando 20 horas por dia. E não se engane com aquelas pessoas que ficam falando assim, você tem que trabalhar mais porque aí você vai mostrar que você está interessado. Você tem que trabalhar a quantidade de horas que você foi contratado. Se você não está trabalhando, não está conseguindo, se você está tendo que fazer hora extra todos os dias por meses, tem algo errado com o gerenciamento. Não é culpa sua. O projeto está sendo mal gerenciado. Então, não se iludam quando o pessoal fala assim, mas é normal. Não é normal fazer hora extra por meses. A hora extra é algo que não deveria acontecer frequentemente. Então, muita gente fala assim, o pessoal não gosta de fazer hora extra porque tem preguiça de trabalhar. Não, é porque tem outras coisas para fazer, né? Então, o mercado de trabalho hoje, de TI, ele procura uma pessoa que tenha sabedoria de uma pessoa de 50 anos, experiência de uma pessoa de 40, impulso de uma pessoa de 30 e escala salarial de uma pessoa de 20 anos. Então, por isso que é muito importante a parte de qualificação e você se valorizar. Então, você tem que conseguir conversar com o seu recrutador quando vier te abordar, e também não vá diminuindo o seu salário também. Não pense assim que eu estou pedindo muito. Tem algumas pesquisas que mostram muito isso, assim, que as pessoas, principalmente mulheres, acabam pedindo menos, um salário menor do que os homens. Então, assim, a gente tem que aprender a se valorizar também. Se a gente estudou um monte, não foi à toa, né? Opa, voltei. E os cargos na área de TI? As nomenclaturas são as mais diversas possíveis. Então, tem que se atentar muito à descrição, né? Porque às vezes o pessoal chama assim, analista de sistemas, analista de negócios, analista de TI. Às vezes eles colocam analista de TI, é um cara que é suporte. Então, essas nomenclaturas aí não tem um padrão. Cada empresa vai inventar uma nomenclatura do jeito que ela acha que é melhor lá, mas vocês têm que focar muito na descrição, porque às vezes a descrição ali que é o que vai dizer qual que é o cargo. E agora eu vou falar um pouco sobre as tendências, né? O que o mercado está pedindo hoje, bastante, a parte de frameworks ágeis. Tem gente que chama de métodos ágeis, mas não é uma metodologia. Por quê? Uma metodologia você vai seguir de cabo a rabo ali, né? E quando é um framework, você vai adaptar a sua situação. Então, por isso que é um framework ágil, porque não tem o passo a passo de como você vai fazer essa implantação. Então, você vai pegar o Scrum, por exemplo, você vai adaptar como que você usa, mas você tem que garantir que algumas cerimônias que tem nesse framework sejam atendidas. A parte de DevOps, que a parte de entrega contínua, de permitir pelo menos ter os ambientes separados, ambiente de desenvolvimento, de homologação, de produção, parece uma coisa meio óbvia quando você trabalha em uma empresa que é um pouco mais consolidada em relação à estrutura organizacional. Mas tem muita empresa que não tem os ambientes de desenvolvimento separados. Por exemplo, não tem um ambiente que é desenvolvimento, testes, homologação. Tem empresas que têm do desenvolvimento já vai para a produção. Então, essa parte de DevOps é bem interessante porque o foco é na entrega rápida, mas com qualidade, né? Permitir também que a parte de desenvolvimento consiga fazer deploys em produção um pouco mais rápidos, não precisa ter toda a burocracia de repente, passar para uma outra equipe, fazer o deploy, ter o feedback de como que essas entregas estão sendo feitas e com o uso também de frameworks ágeis. A parte de experiência do usuário, hoje é bem comum as equipes de desenvolvimento terem um designer que não necessariamente é uma pessoa com formação em TI, mas é um designer que vai ter o foco na área de tecnologia. Então, já trabalhei em equipes que tinha uma pessoa que era analista, que ia levantar os requisitos junto com o designer. E aí a parte de análise fazia toda a parte de levantamento de requisitos, de regras de negócios, e o designer fazia toda a parte de prototipação e já passava para o programador só fazer a codificação.
Isso é muito importante porque muitas vezes, quando você tem uma pessoa que sabe fazer esse levantamento da experiência do usuário, consegue verificar como que a pessoa vai utilizar, qual que é a melhor forma de fazer, de repente, uma tela. Porque não é só você fazer uma tela do jeito que você acha que é o melhor, mas às vezes você faz a tela, mas a pessoa, da forma como ela trabalha ali, você não vai conseguir atender. Então, o usuário não vai ter uma experiência legal. E, às vezes, aquilo dali vai ser pior do que a forma como ele trabalhava antes. Às vezes, você faz por exemplo, um exemplo bem simples assim. Você tem uma tela que tem uma lista que é muito grande. E ali você não coloca paginação. Então, você chega um belo dia, tem lá 5.000 registros. E aquela tela vai ficar lenta e vai começar a ficar lá carregando, carregando, carregando. E a pessoa tem que ficar parada ali esperando a tela abrir. Então, isso você só vai perceber quando você consegue analisar como que o usuário vai utilizar o sistema. E aí, essa parte de experiência do usuário pode ser desenvolvido também por pessoas de TI. Tem uma área que chama Interação Humano-Computador, que é uma área da ciência da computação, que o foco é a parte de usabilidade, de experiências dos usuários, que vários itens, como criação de personas, que assim você vai simular quais são as características do usuário que vai usar o sistema que você está desenvolvendo. Então, você simula lá, é minha usuária, o nome dela é Ana, ela tem 30 anos, você cria como uma pessoa fake, né? Mas aí você começa a pensar como que essa pessoa usaria o sistema. Isso é bem legal também. A parte de trabalho em grupo, que eu também comentei, principalmente por conta dos frameworks ágeis. Porque nos frameworks ágeis, a parte de documentação, ela existe, mas ela é bem reduzida em relação aos modelos da engenharia de software, como o modelo cascata, que você fazia toda a documentação do seu software, depois você passava para um programador fazer toda a programação daquele software inteiro, e depois você passa para o usuário, você faz a parte de testes e passa para o usuário testar. Então, isso é bem... na parte de métodos ágeis, eles reduziram a parte de documentação, você faz o mínimo de documentação e faz entregas pequenas. Então, a pessoa já vai vendo durante o desenvolvimento. Você tem a interação do seu usuário também. E a tendência de equipes multidisciplinares, você pode ter pessoas que não são da área de TI, como os designers. A criação de soluções com inteligência artificial, para soluções autônomas, por exemplo, drones. A Amazon está pensando em fazer entregas com drones. Os carros que são autodirigíveis, né? A Uber tem um projeto dos carros que não tem uma pessoa dirigindo. Plataformas de experiência imersiva, usando realidade virtual. A gente vê um monte de gente usando aqueles óculos de realidade virtual. Ética e privacidade digital. As pessoas hoje estão muito preocupadas como que os dados delas são coletados e como eles estão sendo utilizados. Porque, por exemplo, no ano passado teve um escândalo muito grande com o Facebook, porque ele estava vendendo os dados dos usuários, né? Eles estavam pensando em como que eles poderiam monetizar. Só que em nenhum momento eles deixavam isso claro para os usuários. Então, as pessoas estavam ali postando várias coisas, inserindo localizações e várias informações. E, internamente, eles estavam pensando em como que eles poderiam vender esses dados para os anunciantes deles. Então, isso é muito preocupante em relação, principalmente, à parte de inteligência artificial, quando você consegue Big Data, você consegue manipular um volume muito grande de dados. Então, as pessoas estão pensando um pouco mais antes de fornecer lá o seu telefone, seu e-mail e os dados que conseguem identificar você e até usar algumas redes sociais. Outros idiomas importam. Então, faça valer o seu tempo, o seu dinheiro. Hoje em dia, o inglês está sendo meio que... Ninguém mais fala assim, é um diferencial. O diferencial agora está sendo você ter um outro idioma além do inglês.
Então, é fundamental, se você vai trabalhar na área de TI, investir no curso de inglês, nem que seja para leitura. Porque comunicar, você consegue ali interagir com as pessoas, você não precisa ter um inglês fluente. Essa história de inglês fluente é mentira. Você precisa ter um inglês para se comunicar. Porque, assim, obviamente, a maioria das pessoas que falam que a vaga precisa de inglês fluente, eles não vão encontrar pessoas com inglês fluente. Várias pessoas para aquela vaga. Então, você precisa focar na comunicação. E tem alguma meta. Seja, de repente, vou fazer uma viagem para o exterior daqui 2 anos, quero conseguir me comunicar, vou participar, vou palestrar, quero palestrar em inglês. Então, tem alguma meta para você conseguir continuar estudando esse segundo idioma, principalmente para quem trabalha assim, tem outras atividades, não é fácil, né? Soft skills importam. O que são soft skills? São tão importantes na área de TI quanto a parte técnica. Muita gente fala que é o que vai fazer com que você fique na empresa por muito tempo, né? Que é o trabalho em equipe, como que você consegue trabalhar com pessoas que são diferentes de você, resolução de problemas. São aquelas pessoas que são proativas, que de repente você percebe que tem alguma coisa ali que pode melhorar, e você fala, eu tenho uma sugestão para determinado problema. Atitude positiva é importante porque a gente trabalha numa área que tem muita pressão. Então, assim, quando você está sob pressão, às vezes as pessoas eles são muito pessimistas. Então, você acaba contaminando a equipe e todo mundo fica para baixo achando que tudo vai dar errado. Capacidade de aprendizagem. Então, a área de TI, você tem que continuamente estudar. Tem que aprender outras coisas. Não é se você fez a faculdade ali, só foi o início. Se você fez uma certificação, só foi o início. Você tem que continuar estudando sempre, porque a velocidade com que as tecnologias novas aparecem é muito rápida. A gestão do tempo, como que você consegue se organizar para você entregar as suas tarefas, isso é muito importante, porque a maioria das empresas, você tem um prazo de entrega, né? Às vezes você tem que dizer o prazo antes mesmo de saber exatamente o que você tem que fazer. Então, a pessoa contrata você e você tem que falar assim, aí a pessoa pergunta, quando você vai me entregar? E você só sabe o início, só sabe o início do problema que você tem que resolver. A capacidade de comunicação, como eu disse, a gente trabalha com pessoas, não se engane achando, falar assim, não vou trabalhar com pessoas porque a gente tem que lidar com o cliente, são pessoas que vão utilizar, então a gente tem que pensar em quem vai usar o sistema, em como que a gente vai conversar com essa pessoa para que ela entenda o que a gente precisa que ela forneça. Sua vida pessoal importa, então você tem que ter outras atividades. A área de TI é uma das... O ano passado saiu uma pesquisa que é uma das 10 áreas mais estressantes para se trabalhar. Então, faça alguma atividade física, faça alguma coisa que não seja o seu trabalho. Não seja aquela pessoa que não tem outro assunto. De repente, você vai lá num bar conversar com a pessoa não tem assunto para conversar. Tá? Aí começa a falar assim, então, o projeto lá que a gente tem que entregar, tipo, você não quer falar disso, você quer falar de qualquer coisa, quer falar de games, quer falar de futebol, você não quer falar do trabalho, né? O bar não é uma extensão do seu trabalho. Aí tem uma frase que eu achei legal, que aprender a fechar o computador é tão importante quanto a ter a oportunidade de abri-lo pela manhã. Então, se você tem que saber dosar. É difícil, mas não é impossível. Então, tenha em mente que você tem que ter uma vida fora do seu trabalho. Você tem que fazer outras coisas. E tem um cara que contou uma história que eu achei bem interessante, que ele tinha uma filha que ela ia mudar de escola e ela queria voltar de bicicleta da escola, que eles moravam perto da casa, a escola era perto da casa. E aí ele sempre tinha que ficar fazendo mais tempo no trabalho, e quando chegou na última semana, isso um ano inteiro, né? Na última semana de aula, ele falou assim, essa semana você vai voltar de bicicleta da escola. E aí ele foi enrolando, quando chegou na sexta-feira, choveu. E era o último dia de aula naquela escola. E eles iam para uma escola que não ia dar para ela voltar de bicicleta. E aí veio aquele peso na consciência, né? Porque ela ficou o ano inteiro pedindo para voltar de bicicleta, e ele ficou um ano e não teve tempo, não separou um dia para a menina voltar de bicicleta.
E aí, por sorte, a chuva foi diminuindo e ele conseguiu que ela levar a bicicleta para ela voltar pedalando para casa. Então, ele falou que isso daí foi bem impactante, porque a menina pequenininha pediu uma coisa tão simples e ele não conseguiu focar no que importava, que era a família dele, né? Então, a gente tem que focar também em outras coisas da nossa vida pessoal. A diversidade importa. Por que eu digo isso? Porque assim, tem muitos gestores que contratam pessoas muito iguais e aí você não consegue ter ideias novas. Quando eu falo diversidade, é tanto a faixa etária, conhecimentos técnicos, cultura, gênero, orientação sexual. Quando você tem uma equipe que ela tem várias pessoas que têm pontos de vista diferentes, você consegue soluções muito melhores. Então, isso é muito importante e algumas empresas estão percebendo isso. E a gente também tem que aprender a lidar com a diversidade, né? A lidar com pessoas que não pensam da mesma forma que a gente. E você não precisa rebater a pessoa, você precisa respeitar ela. E muitas vezes você não tem que dizer nada. Você só tem que respeitar a presença daquela outra pessoa. Isso é muito importante. Participar de eventos importa. É muito legal eventos na área de tecnologia e na áreas que não são técnicas também, eventos que não são da sua área, para você conhecer pessoas, você trocar ideias. De repente, você pode iniciar um projeto em um desses eventos, você conhece alguém que tem uma ideia parecida com a sua, e aí vocês começam a trabalhar juntos. Isso é muito importante. Dicas: não seja a pessoa super ocupada. Participe de um projeto colaborativo. Aqui eu coloquei algumas distribuições GNU Linux. Esses projetos de software livre, em geral, são projetos que envolvem muita comunidade. Eu falo do projeto Debian, que é o que eu tenho mais conhecimento, que eu participo. Ele é um projeto que ele não é de uma empresa. Ele é mantido totalmente por uma comunidade de pessoas que estão em vários lugares do mundo e trabalham em prol desse projeto. É um sistema operacional que funciona e se vocês começarem a... Vocês têm a oportunidade de trabalhar como se fosse uma fábrica de software, porque tem todas as etapas, né? Tem a parte de desenvolvimento, de testes, de manutenção, de segurança. É uma grande fábrica de software, só que com gente de todo lugar. Isso é bem legal. Algumas dicas. Seja responsável pela sua carreira. Não deixe para segunda-feira o que você pode fazer hoje. Isso... por exemplo, quer aprender um idioma. Eu vou estudar só sábado. Mas todo dia você tem que interagir com alguma coisa naquele idioma. Então, o que você está fazendo hoje para você atingir o seu objetivo? Se você não está fazendo nada, vai ser mais difícil, né? O que é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, não é porque todo mundo está fazendo que você também vai fazer. Então, a gente percebe que tem vários problemas acontecendo por conta de pessoas que fizeram coisas erradas. E porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Essa questão ética é muito importante, porque tem a parte de inteligência artificial está usando propondo algumas soluções. Por exemplo, os Estados Unidos estão usando, alguns tribunais estão usando softwares como esse Compass, que as pessoas, quando olham que é um software, é um algoritmo, acham assim, isso é isento, porque é um software, é um algoritmo. Mas foram pessoas que programaram, foram pessoas que estabeleceram as regras daquele software. Então, tem algumas polêmicas relacionadas a esse software, porque os negros foram classificados como mais perigosos que brancos. Então, ele dá uma pontuação. Aqui teve esse caso desse James, que ele teve a pontuação 3, de risco baixo, quando ele tinha um histórico maior de crimes que o Robert, que teve um risco médio de 6. A diferença é que o James é branco e o Robert é negro. Então, por que o algoritmo classificou uma pessoa negra com uma pontuação com maior risco que uma pessoa branca? Isso está sendo bastante questionado. Se vocês pesquisarem sobre esse software aqui, tem uma entidade que fez a comparação durante... São 7 mil casos. E eles perceberam essa divergência aí. E eles estão questionando muito o uso de algoritmos de inteligência artificiais para parte de polícia, de tribunais. Por último, esse ano vai acontecer a DebConf, que é a Conferência Mundial de Desenvolvedores Debian.
Vai ser em Curitiba, eu faço parte da organização. O pessoal aqui da frente também faz parte da organização, levantem as mãos aí. E nós estamos organizando, o evento é gratuito. E quem quiser saber um pouco mais, pode falar com a gente ali, tem um banner do Debian depois do OVNI, ali perto do banheiro. O evento é bem legal, vai ser aberto para todo mundo. E nós estamos ansiosos, esperando todo mundo esse ano. Obrigada, pessoal. Acho que não tem tempo para perguntas, mas tem 2 minutos? 2 minutos para perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, o rapaz aqui. Boa noite, Adriana. Boa noite. Eu faço análise e desenvolvimento de sistemas, estou no 5º semestre. E eu não vou fazer uma pergunta, eu queria uma mensagem. Porque eu tenho um colega que ele está perdendo a fé na profissão, porque exatamente pelo que você explicou aí sobre os estagiários que são, né, pede muita coisa para um estagiário, e essa é mais a realidade de onde eu venho, que é da Bahia. Tem suas exceções, mas assim, você poderia dar uma mensagem motivadora para esse meu colega, para ele não perder a fé na profissão? Olha, eu acho que ele tem que acreditar, assim. Se é isso que ele quer fazer, ele peça para ele entrar em contato com algum projeto, por exemplo, projeto de software livre, para ele conhecer gente que já está na área, para ele... Porque ele está achando que ele está sendo muito exigido? Na verdade, ele acha que é uma profissão que tem muito esforço e pouco dinheiro. Olha, não é verdade. Assim, é uma das profissões que o salário é bom, né? Lá em geral. Assim. Mas na região Nordeste, você diz? Eu acho que ele tem que insistir, sabe? E se o estágio dele não for bom, ele procura em outro lugar. Tem alguns projetos, por exemplo, tem o Google Summer of Code, é um projeto de estágio, não um estágio como a gente conhece aqui no Brasil, né? Eles chamam de estágio, mas é um projeto que você trabalha Tem alguns projetos do Google, de várias empresas, você se aplica para um projeto desse e você faz um estágio remunerado, eles pagam em dólar, por 6 meses. Então, a sigla é GSOC. Eles abrem 2 vezes por ano, no início do ano e no final do ano. Tem outro projeto que chama Outreach, que esse daí é voltado já para pessoas não representadas em projetos de software livre. Esses são projetos legais também, porque é nesse mesmo esquema. Você tem mentores, você se aplica para um projeto. Por exemplo, o Outreach teve alguns projetos do Debian. Então, tem pessoas que vão te orientar nesse projeto e você vai desenvolver alguma solução. E você é remunerado também. Obrigado. Então, acho que, de repente, ele pode dar uma olhada e, se ele não estiver satisfeito com esse estágio, pode ser uma boa oportunidade. Acho que é isso. A menina... Acabou? Mas eu posso falar com você depois. Pode falar com ela? Pode falar, então. É só sobre a questão salarial, que eu estou nessa fase agora de mandar currículo e pretensão salarial. E é muito difícil arrumar uma referência. Eu sei que tem o site Love Mondays, que tem algumas empresas, avaliações, mas não são todas as empresas que estão lá, né? Sim. E aí, fora o Love Mondays, eu não sei outra referência salarial. Eu não sei qual é o mínimo, qual é o máximo que eu poderia pedir pela minha experiência. Enfim, qual seria uma outra referência para eu poder dizer que eu valho tanto para a empresa? Tem um site que chama APInfo, que eles têm uma pesquisa salarial todo ano. Eles publicam lá o resultado. Eu acredito que a Cato também tem uma pesquisa dessas. Eu não ouvi o nome Um chama APInfo e o outro é Cato, CATHO. Eles publicam todo ano assim, a média de salário de acordo com o cargo. Eu acho que dá para usar como referência. Tá bom? É isso. Obrigada, pessoal.